mácula e repreensão até a partição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Levanta a tua Bíblia para o alto, fala comigo. Esta noite, irmãos, vamos falar sobre um grande homem, pouco sobre Paulo, e sobre o fruto deste grande homem, seu filho na fé, Timóteo. A Bíblia nos relata, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. No livro de Atos do Apóstolo 16, versículo 1 a seguir: e chegou em Derbe de Listra, eis que estavam ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente demais de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Cônico. Paulo quis que este fosse com ele, tomando circuncidou por causa dos judeus que ali estavam com ele nos lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. A Bíblia nos diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária que ele vai fazer, ele pega um jovem e toma para si, para que venha fazer parte. Um jovem a qual ele já conhecia, porque nas suas viagens missionárias ele conhecia a sua avó Eloíde, louvado seja Deus, e a sua mãe Eunice. Mas quando Paulo ele chega, louvado seja o nome do Senhor, na cidade de Derbe e Listra, ele contempla Timóteo. E ele vê que aquele jovem Pablo é um jovem que está dando um bom testemunho. Ele vê que aquele jovem é um jovem que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele nem se detém no caminho dos pecadores, que ele também não assenta na roda dos escarnecedores. Mas aquele jovem, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele visualiza em Timóteo capacidade, ele visualiza em Timóteo temor, ele visualiza em Timóteo um jovem que poderia se tornar um grande homem na fé, um grande exemplo, uma referência, alguém a qual um dia pudesse até ser um pastor de igreja e determinar uma linda obra. Então Paulo vendo isso, e a Bíblia me diz que não só foi Paulo que viu isso, a Bíblia chega a ser taxativamente clara, que o Espírito Santo de Deus também visualizou isso. Ele deu entendimento que Paulo separasse Timóteo para a obra. Glória a Deus. E Paulo, irmãos, ele pega Timóteo e separa para a obra. Então, juntamente com Timóteo, depois daquela discussão com Barnabé acerca de João Marcos, sobrinho de Barnabé, ao qual queria voltar com eles, a Bíblia me diz que sai então Silas, Timóteo, Paulo e mais alguns demais para a segunda viagem missionária. E a Bíblia agora vai me dizer, irmãos, que vai se passar alguns anos, vai se passar um tempo determinado por Deus. O apóstolo Paulo, ele continua suas viagens, ele termina a segunda, ele vai manifestar a terceira. Mas a Bíblia me diz, irmãos, que então Paulo sente o desejo de ir para Jerusalém e depois para Roma. Ele é alertado que lá esperava prisões, açoites, condenações. Ali esperava a vida de Paulo muito sofrimento, mas que era necessário que ele viesse perseverar. Então a Bíblia me diz, irmãos, que quando Paulo passa pela primeira prisão em Roma, agora ele fica ali preso em sua residência por 2 anos. Paulo, ele sai de Roma e ele volta a Efésio. Efésio era a igreja que Paulo tinha estruturado. Uma igreja com Paulo, alguns irmãos já haviam feito um trabalho, mas Paulo determinou em Efésios fundamentos. Paulo determinou em Efésios doutrinas. Paulo determinou em Efésios segmentos. A Bíblia chega a me dizer no livro de Atos 19, se eu não estou enganado, que quando Paulo ele chega em Efésios, saía de lá um certo varão que era eloquente. Era um varão instruído da palavra de Deus. Era um varão a qual tinha muito conhecimento por nome de Apolo. Mas Apolo, ele só pregava até o batismo das águas, até o batismo do arrependimento, até o batismo de João Batista. E quando Paulo ele chega em Efésio, o grande grupo de crentes são mais ou menos, pastor, 12 pessoas. Aleluia. É um grupo pequeno, mas o Deus opera no pequenininho, é no humilde. Deus que faz a obra. Talvez hoje aqui nós não esteja numa quantidade enorme de pessoas, mas desse bocadinho Deus pode fazer grandes coisas. Destes pequeninos Deus pode realizar grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E botava um avivamento, pastor, ali em Efésio.
Pablo faltava, louvado, uma descida, como teve em Atos do Apóstolo 2, a descida do Espírito Santo, a qual todos falaram numa língua estranha, cada um falava segundo o Espírito lhe concedia. E a Bíblia me diz que então o apóstolo Paulo, ele coloca as suas mãos sobre aqueles 12 e começa a orar. Eu consigo imaginar, irmão, visualizar pelos olhos da fé, Paulo orando e Deus ali contemplando os corações, porque a Bíblia me diz que o Senhor, ele não olha aparência, ele não olha cabelo, ele não olha, louvado seja Deus, vestimenta. Infelizmente, quando o nosso Deus, ele olha, quando o nosso Deus, ele escolhe, ele olha o coração. E ele olhando o coração daqueles 12, ele pôde contemplar que ali já estava preparado para receber o Espírito Santo de Deus. E louvado seja Deus, a Bíblia me diz taxativamente clara, que quando Paulo impõe as mãos e ora, aqueles 12 recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas e a profetizar. E o avivamento chega em Efésio. Efésio era um porto da Ásia Menor, era um porto muito pecaminoso, muito cheio de idolatria. Não era à toa que Paulo ia fazer um ministério de 2 anos em Efésio, porque a idolatria dominara aquele lugar. Era necessário, pastor, que o apóstolo Paulo desse um fundamento àquela igreja antes de continuar suas viagens missionárias, porque aquela igreja onde há mais pecado, a Bíblia me diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Onde há um lugar onde tem mais pecado, há mais necessidade de evangelista, há mais necessidade de pastores, há mais necessidade de obreiros, para que a obra de Deus venha alcançar, a misericórdia de Deus venha chegar. Aleluia! E a Bíblia me diz, irmãos, que Deus honra Paulo ali, porque a Bíblia é taxativamente clara que na cidade de Efésios, no meio daquela idolatria, a idolatria era tão grande, Pablo, que no templo de Diana era permitido, quando uma pessoa fosse pego roubando, se ela entrasse no templo de Diana, ninguém poderia matar ela ou prender, porque o templo de Diana era como se fosse hoje em dia aqueles de outros países, não tinha lei ali dentro, ali um pecado podia ser lícito, então ele não poderia ser levado à prisão. A sacerdotisa não era prostituta, então o pecado abundava na cidade de Efésio. Um porto de comércio da Ásia Menor, um porto onde o pecado era liderança. Mas quando chega um homem de Deus no lugar, quando a palavra de Deus é pregada no lugar, a Bíblia me diz que o pecado ele tem que sair, a idolatria tem que sair, a heresia tem que sair, a mentira tem que sair, o diabo tem que cair por terra. Louvado seja Deus. E para que o povo cresça, que o apóstolo Paulo era verdadeiramente, que o significado do nome apóstolo é enviado de Deus. Deus teve que operar sinais, prodígios e maravilhas. E os sinais são tão grandes que Lucas revela no livro de Atos dos Apóstolos que até mesmo os lençóis de Paulo, ou as roupas a qual ele usava, quando se colocavam sobre os enfermos, era-se curado. Os demônios caíam. Deus operava sinais e maravilhas através da vida de Paulo. Aleluia! Mas era necessário Paulo continuar, porque Deus tinha uma grande obra. Era um vaso escolhido. Então Paulo sai de Efésios, e agora quando Paulo sai de Roma, ele terminando as viagens, está numa época difícil, ele volta ali a Efésios, depois ele tornaria a Roma e não voltaria mais. E a Bíblia me diz que então Paulo, ele decide colocar Timóteo na frente daquele trabalho. Ele decide dar oportunidade agora para o jovem que ele preparou. Passou-se alguns anos, agora esse jovem já está preparado. Mas também Paulo não deixa ninguém confundido. Ele escreve uma epístola de ensinamento pastoral. 3 são as epístolas de ensinamento pastorais. São a epístola de 1ª e 2ª Timóteo e a epístola a Tito. Ali há ensinamentos profundos acerca do ministério pastoral. Como devemos escolher os pastores, como as servas de Deus devem se portar, como os servos de Deus devem viver. Porque a Bíblia é taxativamente clara que para servir a Deus não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, mas é segundo a vontade do Altíssimo, que criou os céus e a terra. Mas talvez, irmãos, Timóteo estivesse igual a você, com um trabalho difícil na frente, porque agora os anos já passou que Paulo saiu de lá.
E tinha uma seita poderosa naquela época que estava entrando no cristianismo, que era a seita dos judeantes. Mais para frente também vieram os agnósticos. E os judeantes eram aqueles judeus, fariseus que se convertiam ao cristianismo, mas eles começavam a trazer consigo práticas da lei, a qual os ensinamentos de Paulo a proibia. Eles traziam costumes do judaísmo, maneiras de viver, e agora eles queriam chegar ao gentio e pregar mandamentos antigos, doutrinas de fariseu. Mas a Bíblia me diz, louvado seja Deus, que aquele que morreu para a lei, renasceu para a graça. A Bíblia me diz, louvado seja o nome do Senhor, que tudo se fará novo. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo e fala: Timóteo, eu vou te colocar meu filho na fé, na frente de um trabalho. Mas não temas, Timóteo, porque há de você despertar o dom de Deus que há em ti, ao qual foi colocado por posição de minhas mãos, revelado por Deus. É uma chamada de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela: ei, você. Se você não falar, vamos embora. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: ei, você, desperta o dom de Deus que há em ti. Porque, irmãos, nós temos que despertar os dons de Deus que há em nós. Aleluia. Talvez tenha pessoas aqui em nosso meio que muitas vezes Deus falou que ia te usar, que muitas vezes Deus falou que iria te levantar para uma grande obra. Você está sentado, passa-se dias, passa-se anos, porque você ainda não despertou o dom de Deus que é em ti. Paulo fala a Timóteo: não temas, meu filho, porque é necessário que eu vá. No final da segunda carta ele chega a pressentir a sua morte, mas ele fala para Timóteo: Timóteo, tem de bom ânimo, milícia a palavra, não tema as heresias que vai surgir. Não tema aqueles falsos cristãos que vão aparecer. Não entre nas contendas dele. Não entre no meio desses falatórios de soberba. Leis que não produzem fruto. Leis que não dão entendimento. Falam, mas não sabem nem o que estão falando. Não vivem nem um terço. Não faça isso, Timóteo. Se afasta. Mas pregue, louvado seja Deus, no capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, um coração puro e uma boa consciência, de uma fé não fingida. Timóteo, deixa eles falar, viva. Timóteo, deixa eles resmungar, faça. Seja um exemplo em tudo, na maneira de viver, na maneira de andar, na maneira de se portar. Um exemplo de amor, de caridade, hospedeiro, dado ao bem, fervoroso no espírito. Seja referência, Timóteo, em tudo, para que eles possam enxergar Deus na tua vida. Aleluia. Irmãos, muitas vezes a gente não estamos despertando o dom de Deus que é em nós. Muitas vezes, irmão, nós estamos deixando, louvado seja Deus, mas ser influenciado por causa do próximo. Se abatendo, se enfermando, louvado seja Deus, não tomando posicionamento perante a Deus. Não, meu irmão, eu não posso parar, eu não posso brincar, eu não posso olhar para um lado nem para o outro, muito menos para o pecado. Eu tenho que ir avante, mirando no meu alvo, eu tenho que perseverar na fé, eu tenho que viver pela fé. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Só que no dia de hoje, Pablo, está difícil. Eu vi o Pablo orando aqui, eu estava vendo Deus usando ele. Está difícil. Está difícil. Por quê, irmãos? Eu não consigo ver mais hoje, louvado seja Deus, as pessoas realmente querendo despertar os dons de Deus, realmente querer servir a Deus. Não. Hoje está difícil, irmãos. As pessoas, Paulo deixou determinações claras acerca de muitas coisas nessas epístolas. E hoje em dia as epístolas de Paulo estão sendo esquecidas. Talvez como na época de Lutero, quando a igreja católica tinha esquecido, louvado seja Deus, começou a deixar a Bíblia de escanteio e a usar a fé católica. Começou a pregar, louvado seja Deus, em aramaico para que ninguém pudesse compreender. A pessoa lia uma coisa que ninguém entendia e pregava outra.
Mas a Bíblia me diz que então Lutero, ele escreve 95 teses, a qual dava o ensinamento que era necessária uma tradução de Bíblia, a qual que dava ensinamento que era necessário estudar a Bíblia, a qual dava ensinamentos que era necessário seguir a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia me diz, irmãos, que o tempo de hoje está difícil também assim. Porque hoje em dia muitas pessoas estão pegando a Bíblia e botando de escanteio. Aqui, irmãos, há a maior autoridade perante a nós. Graças a Deus. A maior presença de Deus está aqui. Aleluia. A maior revelação de Deus se encontra nessas páginas. A maior, louvado seja Deus, a maior verdade é esta. Aleluia. Mas hoje em dia, nós não estamos despertando, irmão, mais o dom de Deus que é em nós. Os crentes de hoje são crentes, aleluia, que não querem mais ler, não querem estudar. Irmão, naquela época, Deus vai ter misericórdia, porque o nosso Deus, ele é benigno, ele é um Deus bom, ele vai julgar tudo segundo o tempo, história e época, conhecimento. Mas a nossa geração vai ser a geração que vai passar no maior estreito, porque hoje existe conhecimento, as pessoas que não querem buscar. Verdade, Senhor. Na época, antes de Lutero, até 1500 anos para trás, as igrejas católicas, Deus não vai apontar maldade, porque eles não tinham nem a Bíblia para eles lerem. Eles acreditavam que serviam a Deus, eles estavam em sinceridade com Deus. Mas hoje eu não posso mais cair em heresia, porque a Bíblia está ali, o canal inspirado por Deus. Os 66 livros inspirados pela graça de Deus, a qual me conduz o que é certo e me diz o que é errado, a qual eu tenho por obrigação meditar e estudar. Apóstolo Paulo fala para Timóteo: medita nestas coisas, se esforça-se nela. Glória a Deus. Aleluia. Por que, irmãos? Porque virá tempos difíceis e trabalhosos, porque virá heresias, virá hoje, louvada seja uma geração, louvada seja Deus, de hipocrisia. E hoje em dia o meio evangélico não pode mais quase falar nada do catolicismo, porque está entrando no meio evangélico heresias tão grandes quanto as heresias católicas, fundamentos tão fingidos como os fundamentos fingidos dos católicos. Louvado seja Deus. As igrejas neopentecostais, meu Deus do céu, eles acabam com a Bíblia, só vivem louvado de Deus de texto sem contexto. E os crentes estão caindo, irmãos. As igrejas estão enchendo. Por quê? Paulo falou para Timóteo: ele procura pastores, obreiros, que pregam o que eles gostam, os que ele quer ouvir. Eles só vão para a igreja que vai ouvir o que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir o que Deus quer falar. Ele não quer entender o que Deus quer dizer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, como a doutrina que é segundo a piedade, segundo a graça, a palavra graça, favor não merecido. Não há outra doutrina a não ser a de Jesus. Não há outro caminho a não ser de Jesus. Paulo ainda diz mais a Timóteo: há só um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E soberbo de nada sabe, mas delira acerca de questões contendo a palavra, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins suspeitas. O que aconteceu, irmãos? Por isso que eu falo, naquela época Deus vai ter mais misericórdia do que hoje. Naquela época não existia o que nós temos hoje, carta de referência. Não existia carta de referência, louvado seja Deus. Não existia isso aqui. Eu ia levar para mostrar para uma igreja que eu estava em comunhão, que eu seguia uma doutrina. Não. Naquela época, irmãos, vinha muitas pessoas de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado, falou em carta de referência. Louvado seja Deus. Então não existia carta de referência, Paulo. Então, podia chegar qualquer um ali na cidade de Efésio e se apresentar: eu sou apóstolo, eu vim de Jerusalém. Não existia telefone, e-mail, não tinha WhatsApp, também não tinha Facebook, não tinha nada dessa tecnologia.
Então a pessoa chegava lá, eu sou um servo de Deus, o apóstolo Pedro me enviou. Então se você for estudar, você vai ver que havia várias cartas falsas. Eles chegavam até a forjar os nomes dos apóstolos. Por quê? Porque eles iam para essas igrejas, faziam movimento para ganhar dinheiro. Já desde aquela época existia esse tipo de falso cristão, né? Falso movimento. É igual hoje. Hoje nós temos aqueles evangelistas, né? Que de vez em quando aparece pelos campos, tu não sabe de onde veio, de onde nasceu, e vem e faz uns movimentos que nunca vimos na vida, e o pessoal sai caindo, começa a jogar. Ali o cara dá o salário, ali o cara dá a pensão do filho, ali o cara dá tudo que não pode, mais um pouco, e depois não recebe nada e sai murmurando da igreja. Naquela época também existia isso. Então, Paulo orienta a Timóteo. Você vai ver também no livro de Apocalipse que a igreja de Efésio, ela era uma igreja que ela aprovava os apóstolos. Acerca disso, não aceita qualquer ensinamento não. Eu já dei uma base para vocês. Eu já falei o que é certo e o que é errado. Eu já falei o que pode e não pode. Se vir uns abençoados aí, aplicando uma coisa que não condiz com o ensinamento de Jesus Cristo, que é o evangelho que é segundo a piedade, o amor, a misericórdia, a qual fruto é a benignidade, a mansidão, a perseverança, a qual fruto é o novo nascimento, a qual fruto é uma nova maneira de viver, que não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Não cai na deles não. Aleluia. Porque eles não sabem o que estão falando, eles não entendem o que estão dizendo. Vigia com os tais, porque não adianta, irmão. O evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia e não pode sair disso. Mas por que, irmão Guilherme? As pessoas pregam hoje 2 evangelhos, 3 evangelhos, 4 evangelhos. Eu vou lhe explicar um pouco. Não vou poder explicar muito, porque o horário não permite. Vou lhe explicar um pouco. O Antigo Testamento, quando Deus queria provar que Ele era com o povo, vamos pegar que Deus escolheu Israel como um povo de referência ao mundo. Então, quando Israel agradava a Deus, Deus abençoava Israel na saúde, no dinheiro, na prosperidade, nas guerras, porque Deus mostrava para as outras todas as nações que Israel tinha um Deus poderoso. Mas no Novo Testamento, Jesus vem na graça, e a graça não veio só para Israel, a graça veio para o mundo. Então Jesus dá novos segmentos, e no novo segmento de Jesus é um pouquinho mais estreito. A presença de Deus já não é mais manifesta dessas maneiras. A presença de Deus é manifestada no amor, na misericórdia. Então eu posso ser um servo hoje de Deus, abençoado, cheio de Deus, pobre. Isso não quer dizer nada, porque eu vivo segundo a graça de Deus. O apóstolo Paulo, coitado, ele não tinha muito, não tinha nada, tinha que trabalhar. Quando ele era fariseu, ele era rico, tinha propriedade, a sua família tinha posse, ele fazia parte do sinédrio, ele tinha importância, era um homem conceituado. E lá na carta a Filipenses ele chega a dizer que perdeu tudo isso, mas ele ganhou Jesus Cristo. Aleluia! Então hoje em dia as pessoas vão pregar texto sem contexto para aplicar heresia nas igrejas. E vocês têm que estar espertos acerca disso, porque o Evangelho de Cristo Jesus é esse. É baseado no novo nascimento, numa nova criatura, numa fé não fingida. É baseado no arrependimento das antigas coisas erradas. Esse é o Evangelho genuíno, verdadeiro. Esse é o que tem que ser pregado, anunciado até o confim da terra. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Não deixa, porque eles são soberbos, eles não sabem de nada. Eles ficam com questões, contendas de palavra. Por quê, irmãos? Paulo talvez já tenha até passado por isso. Você já tentou falar com alguém? Você pega um exemplo, uma pessoa que conhece a verdade, bota ela cercada de 40 que conhece a mentira. Sabe o que acontece? Atos do Apóstolo, a Bíblia me diz que Estevão estava perante a sinagoga, e Estevão começa a pregar de Gênesis a Malaquias, anunciando a Jesus Cristo. A Bíblia chega a me dizer que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus lhe dera tal sabedoria. Mas sabe o que o Sinédrio fez com eles, pastor? Apedreja que é doido, pode apedrejar, pode matar. E a Bíblia me diz que quando o vaso de Estevão está sendo apedrejado, ele contempla uma visão, ele olha para o céu. A Bíblia chega a me dizer que ele pode contemplar o seu Jesus Cristo assentado ao lado de Deus, levantando para receber o seu Espírito. E ele ainda diz mais: Senhor, perdoa esses ignorantes, Senhor, perdoa esses fariseus, esses hipócritas, perdoa essa raça de víbora, porque elas não sabem o que faz. Aleluia. Então hoje não é diferente. Quando você vai se enviar
no lugar que há pessoas ignorantes, você vai apanhar. Vão falar que você está errado. Você pode estar até certo, mas você vai estar sempre errado. Então o cristão, ele não pode se colocar no meio de discussão. Tem que fugir, porque vai gerar morte, vai gerar contenda. Então Timóteo fala, não discuta, não cai na heresia desses irmãos que ficam dia mais dia brigando cerca da palavra de Deus. Os fariseus, os saldeus adoravam fazer isso, contenda de Bíblia. Um pegava a sua Bíblia, o outro pegava a sua, e começavam a contender acerca da palavra. Na época não era Bíblia, era pergaminhos. Ficava se contendendo acerca disso, um querendo saber mais que o outro, e na verdade ninguém sabia nada, porque o conhecimento sem fruto não é conhecimento, porque o conhecimento de Deus, ele traz fruto, ele traz mudança, ele traz uma nova vida. Amém? Ei! Mas é grande ganho, piedade, com contentamento. Mas, no 5, contendas de homens corruptos, de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Como assim a piedade ser a causa de ganho? Já viu alguém roubar falando para a igreja? Igreja, me dá um dinheiro que eu vou comprar um carro zero? Ninguém vai dar, né, irmão Paulo? Ninguém vai dar nem R$1, né? Aí ele vai falar o que? Igreja, me dá, vamos fazer, você vai dar, nós vamos fazer isso, nós vamos ajudar o pobre. Judas Iscariotes, né? A Bíblia diz que foi uma mulher ungiu Jesus com aguento. O aguento era uma especiaria muito cara, valia muito dinheiro. E quando Judas, que era tesoureiro, ele observa ali aquele aguento sendo derramado aos pés de Jesus, fala, isso é desperdício. Isso é desperdício. Quanto pobre para nós ajudar, quanto pobre para nós fazer o bem, quanto pobre para nós fazer caridade. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, a Bíblia me diz que Jesus fala, pobre vocês tereis a vida inteira para ajudar, mas o Filho do Homem está com vós há pouco tempo. Ela faz o que é certo, ela faz o que é lícito. Então os falsos profetas, muitas vezes, eles não vão chegar a louvado seja Deus com a máscara de lobo, jamais. Vão chegar como ovelha, mas o intuito deles é o seu bolso, é o seu dinheiro. O intuito dele não é a sua alma, é a sua perdição, porque o evangelho deles é mentiroso. Amém? Amém. E Paulo agora vai dizer mais para Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto, é que nada podemos levar dele. Eu, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos nós com isso contentes. Aí acaba, acho, essa teologia de prosperidade, né? Porque a teologia de prosperidade ela só vai estar no Antigo Testamento. Você não vai ver teologia de prosperidade no Novo Testamento. Jesus sempre nos aconselhou, irmãos, eu ser feliz com o que eu tenho. Eu tenho uma boa esposa, eu vou ser feliz com ela a minha vida inteira. Eu tenho meus filhos, eu vou ser feliz com eles. Eu tenho a minha casa, é humilde, é simples, mas é minha, é fruto do meu trabalho. A Bíblia diz, ganhe muito, ganhe pouco, sendo do suor do seu trabalho, é um dom de Deus. Deus me ensina a viver bem com o que eu tenho. Eu sou pobre, mas sou um pobre feliz. Sou mais um pobre feliz do que um rico e feliz. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu louvo a Deus, eu glorifico, eu exalto, eu bendigo. Não adianta, irmão, eu buscar os melhores dessa terra, os manjares. Onde? Isso na nossa igreja, nós também vemos de vez em quando, vemos abençoado que não sabe de onde veio. Ontem na vigília o rapaz pegou a oportunidade e falou assim, quem tem fé manda em Deus. Eu quase peguei minha Bíblia, a vontade era acabou com a Bíblia. Rapaz, um homem falar que quem tem fé manda em Deus, ele está mentindo. O nosso Deus é criador do céu, da terra, do universo. Ele é criador de todas as coisas. A Bíblia diz que nada se fez, tudo se fez pelo poder da sua palavra. E quer o homem mandar em Deus? Jamais. Vamos pegar quem teve mais fé que pisou nessa terra. Jesus. Quando Jesus ia ser morto na cruz do Calvário, Jesus vai ao monte, a última vez, o discípulo fica dormindo, ele ora ao Pai e fala, Senhor, basta de mim esse cálice. Aí depois ele fala, Pai, seja feita a tua vontade. Jesus tinha fé, mas a fé, ela manda em Deus? Nunca. A fé, ela faz o que Deus não quer? Jamais. Não adianta você ter uma fé. A fé que ela não conduz com a palavra de Deus, ela é uma fé fingida e mentirosa. É uma fé enganadora. A fé bíblica é a que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé é de Deus, essa fé é bíblica, mas ela não é uma fé humana, ela é uma fé celestial, ela é uma fé que Deus nos dá e é segundo a sua vontade, amém? Glória a Deus.
Não existe esse negócio de crente mandar em Deus, crente mandar a igreja, minha igreja mando eu. Cuidado, a igreja não é tua, a igreja é de Jesus Cristo. Cuidado, este povo aí não é teu, este povo é a noiva de Jesus Cristo. Tem noivo, tem dono, tem quem manda, tem quem ordena, tem quem sabe tratar. Então ele orienta Timóteo, não vai na mente desse abençoado aqui não. Quando tu vê esses crentes querendo fazer isso, se afasta deles, Timóteo, se afasta. Seja feliz com o que você tem. Sirva a Deus em sinceridade, verdade, com espírito voluntário, alegre. Não caia nessas contendas, não caia nesses enganosos. Siga um caminho justo, verdadeiro, que todos venham ver que você serve a Deus. Só para terminar. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a caridade, a paciência e a mansidão. Irmãos, cristão, o evangelho não é pesado, o evangelho é fácil. Quando nós nos convertemos. O problema é que muitas pessoas acham que ela se converteu. Aí a pessoa ela sobe aqui em cima. Eu costumo dizer, falando com um abençoado, que eu acho que a pessoa ela se converte até chegar aqui em cima, pastor. Até subir aqui ela pode se converter. Depois que ela subiu aqui e começou a pregar, se ela não se converteu ainda, dificilmente ela irá se converter. Porque a conversão vem até aqui. Até assumir este púlpito, botar esse terno e falar que é servo de Deus. Até aí vem a conversão, até aí o homem cai, o homem levanta, até aí o homem ainda não está de pé. Mas quando assumiu aqui, botou a roupa, botou a armadura espiritual, se saiu a batalha, meu irmão, é muito difícil se converter. Por isso que os mais difíceis de se converter hoje são os crentes antigos. E os mais fáceis de se converter são os católicos, são os espíritas, são os feiticeiros, são aqueles que estão no tráfico, na droga, na prostituição, do que os próprios cristãos se converter novamente. Porque subiu aqui sem estar convertido. Para descer convertido é difícil, irmãos. Porque a mente dos traz, a Bíblia chega a dizer que está cauterizada. Não aceita a verdade. Não aceita a instrução bíblica. Não aceita a doutrina que é cristã segundo a piedade e o amor. Não aceita. Então fica aqueles crentes mortos na fé. Tem uma fé sem obra. Tem uma fé sem estrutura. Tem uma fé sem fundamento. Mas nós não corremos atrás de vanglória. O crente não pode correr atrás disso. Não corremos atrás de ser maior. Não, mas somos igual João, se fazemos menor. Corremos atrás de ter uma vida tranquila, uma vida em paz, de ter amor e comunhão com todos, se possível, que é o que a Bíblia me orienta. Esses estão servindo a Deus em verdade, irmãos. Esses aí são crentes, irmão. Batizado, renovado, cheio do Espírito Santo. São esses, irmão. Glória a Deus. Estamos vendo o tempo hoje de crente Sansão, cheio do poder, mas sem nenhuma obediência. Mata 1000 com uma queixada de jumento fresco. Mas é 1000 na desobediência e no pecado. Hoje em dia, os pastores de renome estão, louvados seja Deus, vou terminar já. Estão largando o evangelho para se casar com as irmãs mais novas. Estão largando a sua esposa, estão largando a sua casa, estão largando a doutrina bíblica, os mandamentos e pregando heresia. Existe até igreja hoje, não sei o nome, mas seria mais ou menos GLS, né? Igrejas gay evangélicas tem hoje, sem fundamento bíblico, irmãos. Porque fogem da verdade, fogem da justiça. Só para terminar, segunda carta a Romanos 2, versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeus, repousa na lei, te glorias em Deus. Saber a tua vontade e provares as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confias que és guia do cego, luz dos que estão nas trevas, instruído dos necios, quer dizer, instruidor dos ignorantes, mestre de crianças, que tem forma de ciência, de verdade e lei. Preste atenção. Tu, pois, que ensina o outro, louvado seja Deus, e não ensina a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furta, tu que diz que não se deve adulterar e adultera, tu que abominas a ídolo e cometes sacrilégio, tu que
glorias a lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios, por causa de vós. Eu falei, se converte até chegar aqui. Se não se converter primeiro a você mesmo, você não vai jamais converter alguém. Você jamais vai ter orientação para ser exemplo na vida de ninguém, irmãos. Eu tenho que primeiro me converter, buscar minha salvação, ter convicção dela. Tempo atrás o irmão falou para mim que se eu morrer você vai para o inferno. Eu falei, amém, porque tu não é meu juiz, aleluia. Amém. Quem é ele? Quem é ele para me mandar ao inferno? Louvado seja Deus. Quem tem poder de me julgar é aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Que eu tenho confiança, convicção, porque falaram a mesma coisa para o Jó. Jó não está em pecado, Jó. Isso aí que te sobreviveu sobre a tua vida é porque tu é orgulhoso, é porque tu é soberbo, se confiava em si mesmo. E Jó falou, meu amado, como queria eu me apresentar no tribunal perante o Altíssimo, pois não faltaria argumento em minha boca, não faltaria argumentos em minha defesa, e ele me julgaria com piedade. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. O Deus, Ele que me julgará, meu irmão, glórias a Ele por isso. Pode apontar, pode acusar, não ligue. Não ligue, irmão, se converta, siga a palavra de Deus, siga a verdade, ande na verdade, porque lá em Romanos 8, versículo 1, eu amo essa mensagem. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam em espírito, não segundo a sua carne. Ande em espírito com Deus, sirva a Deus, tenha comunhão com Deus, fale com Deus, ouça Deus falar contigo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos?